Muito bem, retornamos para o segundo bloco do programa Questão de Ordem, programa que, entre outros assuntos, aborda também as comissões existentes na Câmara Municipal de Cubatão, tanto as parlamentares, as permanentes, melhor dizendo, como as especiais de inquérito e também as especiais de vereadores. Recebemos com muita satisfação o vereador Adeildo Eleodoro, o Dinho, do Solidariedade. Vereador, deixei uma pergunta no bloco anterior que eu gostaria de saber qual o seu pensamento a respeito do vazamento desses salários de funcionários. Eu penso da seguinte forma, eu trabalho como cronista esportivo, eu já não acho legal quando vaza salário de jogador, porque isso pode prejudicar o cidadão. Ah, o fulano está ganhando 1 milhão de euros, né? O caso do Robinho agora que foi para a China. Ele não pode andar sozinho na rua porque pode acontecer o pior, sequestro, relâmpago, coisa parecida. O que Vossa Excelência acha dos vazamentos dessas informações de salários de funcionários públicos? E o que o senhor acha aí do site da transparência, que muita gente é a favor de que divulgue o salário de todo mundo para saber quanto efetivamente cada um ganha? O que Vossa Excelência pensa? Ademir, inclusive nós tivemos uma reunião na Câmara para discutir esse assunto, a reunião que foi convocada pelo presidente da Câmara, vereador Agnaldo Araújo. Aliás, eu gostaria aqui de elogiá-lo pela postura democrática, de não tomar nenhuma decisão sozinha, mas sim discutir com os 11 vereadores antes de realmente efetivá-la. E a minha opinião é o seguinte: primeiro, a questão da divulgação, da transparência desses salários, eu sou a favor, mas com ponderações. Que ponderações são essas? Você tem que divulgar realmente salário bruto, salário líquido, questão da matrícula. Agora, o nome do servidor, na minha opinião, é muito perigoso. Concordo em gênero, número e grau. Por mais que possam existir irregularidades que precisem ser investigadas, como a Câmara vai estar investigando nesse momento, nada justifica que qualquer pessoa amanhã ou depois possa, de repente, receber um telefonema dizendo: olha, estou com teu filho aqui que foi sequestrado. Porque não é brincadeira. A pessoa tendo acesso à informação, sabendo que fulano de tal recebeu em 2 meses, como já mencionei no primeiro bloco, 250 mil reais, o sequestrador vai ligar já sabendo que existe o dinheiro. Ele não vai perguntar para a pessoa, falar: olha, se não disponibilizar esse valor, seu filho não vai voltar para casa, um exemplo. Então isso é muito perigoso. Agora, as pessoas que pagam esses salários, que é a população, precisam ter conhecimento, lógico. E essa divulgação, inclusive, ajuda a ampliar o debate sobre essas situações. Essas situações desses pagamentos extraordinários do salário de Marajás são um absurdo. Isso precisa ser combatido. No primeiro mandato da prefeita, eu falei muito a respeito disso. Verdade. Batemos muito nessa situação e, infelizmente, quando foi apresentado o projeto de lei para acabar com as incorporações, que são fatores que ajudam a elevar o salário dos servidores, precisavam de 8 votos para aprovar. Tivemos 7 votos favoráveis e 4 votos contrários. Outra questão é a forma de cálculo dos vencimentos dos servidores. A forma de cálculo é efeito cascata. Engana-se aquele servidor que pensa que da forma que está, ele acaba sendo beneficiado. Acaba sendo beneficiado uma minoria. Hoje você pega, por exemplo, a pessoa, ela tem lá o salário dela, que é 10 mil reais. Aí ela tem a sexta parte, desculpa, o salário dela é 12 mil reais. A sexta parte é 1/6 do que ela ganha, quando ela completa 20 anos. Então, quem ganha 12 mil vai ganhar de sexta parte, 12 mil dividido por 6, 2 mil reais a mais naquele salário. Quem ganha 1.500 vai ganhar 90 reais a mais no salário. Está errado. O cálculo tem que ser em cima do salário base. Por quê? Vai sobrar mais dinheiro para toda a categoria e não para direcionar para aquele que já ganha mais. E aí você tem que fazer justiça. Como é que você tem justiça no setor onde tem o funcionário que ganha 20 e tem o funcionário que ganha 1.000, 1.200 reais? Não dá, não existe isso. Então, acredito que essas 2 comissões que foram abertas aqui podem apresentar propostas e, nesse passo, o executivo, que estava dormindo em relação a essa situação, abriu um canal de diálogo durante a reunião
que nós tivemos lá com a presença dos vereadores, presença do sindicato e presença dos membros do Executivo Municipal. Então é importante o quê? Se fazer a discussão, por exemplo, questão das incorporações, é para ontem, tem que acabar. Questão das formas de cálculo, tem que ser discutidas, para que aí todos os servidores, de uma forma geral, possam estar avançando. E aí você pode vir, inclusive, com a discussão do plano de cargos e salários. Agora, do jeito que se encontra, acaba inviabilizando que a categoria seja, de fato, reconhecida. Eu não sou político, mas eu penso parecido com o vereador. Eu acho que tem condições de você colocar função, coordenador técnico, 1, 2, 3, ganha tanto bruto, tanto líquido. Eu acho que era uma forma de você estar mostrando à população que os valores estão acima, como Vossa Excelência disse, dos marajás, e você preservar a pessoa física que não está sendo teu nome exposto. Aí você sabe que ela é que fulano de tal é coordenador, automaticamente você sabe aproximadamente quanto ganha. Não sei se Vossa Excelência pensa assim. Não, Ademir, a decisão que foi tomada pela maioria da Câmara e que vai ser divulgada no site é individualizar, não pela função. Pela função isso já ocorre hoje. Já ocorre? Já ocorre. Isso é você é obrigado, tanto a Prefeitura quanto a Câmara, a divulgarem anualmente função, salário e tal. Então, não é isso. Vai ter individualizado até para que você aponte essas discrepâncias. Você não pode chegar lá, olha, o salário de o salário bruto, são salários diferentes. Então não dá para colocar 10 mil bruto, 8 mil líquido, até porque tem um que vai ganhar 40 bruto, tem outro que vai ganhar 5, cada 2 mil. Isso, então é importante, você individualiza, mas de tal forma a que não saiam os nomes das pessoas, para que a gente não tenha esses problemas já mencionados aqui em relação à segurança. E a Câmara decidiu dessa forma. Logo, logo teremos disponibilizado no site da Câmara as informações dos salários brutos, líquidos dos servidores aqui. Vereador, Vossa Excelência é um dos mais participativos entre os parlamentares desta casa em redes sociais. É comum a gente observar vídeos em páginas de sua rede social. E uma das suas maiores críticas é em razão dos problemas que acontecem na saúde. Gostaria que Vossa Excelência falasse sobre a demanda das cirurgias eletivas ou as simples no hospital municipal, no hospital modelo. O que acontece? Porque agora parece que houve também o encerramento. As cirurgias eletivas não mais acontecerão, não é isso? Ademir, eu agradeço a oportunidade dessa pergunta. Nós já tínhamos conhecimento de algumas situações onde as pessoas precisavam realizar cirurgias simples. Então, vesícula, problema do útero, mas de uma forma simples, ou questão de um olho de peixe no pé, questões teoricamente nesse início mais simples. Mas que, se não forem realizadas num tempo estimado que não seja longo, podem prejudicar a saúde da pessoa e aí sim levar a uma complicação. O que acontece? Essas cirurgias estão demorando 9 meses, 1 ano ou mais para serem realizadas no Hospital Municipal de Cubatão. Nós estivemos em contato, pessoalmente, com o diretor de Relações Institucionais do Hospital Municipal, o senhor João Ivaniel, e conversamos com ele a respeito da situação. Ele sugeriu, aliás, que fosse encaminhado um documento para a diretora-geral do hospital, a senhora Elba. Então, conversamos no início de maio com o senhor João Ivaniel. No início de junho, agora de 2015, nós protocolizamos um documento solicitando informações e providências para consertar essa situação. O que acontece? Início de julho, passado mais de um mês, e esse documento não foi respondido, o que demonstra a falta de compromisso, a irresponsabilidade da ProSaúde em relação a este ponto. Nós ingressamos no Ministério Público, denunciando essa situação e colocamos no Facebook, disponibilizamos lá um vídeo informando a população sobre isso. Quando foi agora, após a denúncia, nós recebemos a informação de que, além dessa demora que está ocorrendo, as cirurgias eletivas, as cirurgias mais simples, que são chamadas de eletivas, elas foram canceladas, foram suspensas, por conta da falta de pagamento. Ademir, isso é uma irresponsabilidade.
uma incompetência, uma ingerência, tudo que você possa imaginar de errado desse governo municipal, que demonstra mais uma vez a falta de compromisso. Então, assim, você não adianta pegar, colocar lá, querer tirar o foco desses problemas quando disponibiliza no site lá as informações do salário das pessoas e fica lá a prefeita no Facebook falando só dessa situação. Prefeita, tem que primeiro consertar sua casa também. Esse problema é culpa da administração. Parece que não tem prefeito na cidade. Então é o seguinte, parece que baixa a cabeça para a ProSaúde. Você não fez um acordo de mais de 20 milhões de reais, um acordo irregular, ao meu ver, com a ProSaúde, acordo esse que nós denunciamos no Ministério Público e que está indo à frente. Até porque a ProSaúde deve para a administração pagamento de ISS, já tenho conhecimento que a Promotoria de Justiça está cobrando isso. Como é que você faz um acordo de 20 milhões, esquecendo de constar no acordo que a empresa que você diz que você vai pagar 20, ela te deve 3, até para ver uma compensação. Isso não foi feito. E aí você faz tudo isso, depois de aumentar o contrato e tal, e aí a empresa diz que está sem pagamento. Então essa briguinha que está acontecendo parece briga de compadre, porque briga e nada acontece de fato nessa relação, ou é ou não é, ou está junto ou não está junto. O que não pode é ficar dessa forma. E aí a população de Cubatão acaba pagando o pato. Nós temos certeza de que assim como aconteceu em relação à falta de médicos no pronto-socorro central, onde a promotora doutora Camila, depois da nossa denúncia, foi pessoalmente no pronto-socorro, eu tenho certeza que também em relação às cirurgias eletivas, nós teremos uma atuação firme da Promotoria de Justiça para consertar a situação, para que as cirurgias voltem a ser realizadas e num tempo que não seja tão demorado como acontece hoje em dia. Ainda na área da saúde, vereador Dinho, também existe uma demora na realização dos exames médicos. Vossa Excelência tem informação de que poderia também ser por a falta de pagamento ou é outro problema? Ademir, na verdade, nós protocolizamos essa denúncia no ano de 2014 sobre a demora na realização de exames na rede municipal. Inclusive, naquela época, estávamos demorando mais de 120 dias para fazer exames simples de sangue, urina. O que aconteceu? Por conta disso, foi-se obrigado a contratar uma empresa, a Seconce, para realizar esses exames, e hoje o exame está sendo feito, esse tipo de exame, de uma forma muito rápida. Acontece que existem outros tipos de procedimento, ecocardiograma, a questão aí de uma ressonância magnética, que acabam demorando muito mais. E nós denunciamos no Ministério Público essa informação, após receber, inclusive, uma resposta da Secretaria de Saúde do município, de que existiam apenas 4 vagas para o município para a realização desse tipo de exame no AME, sendo que existiam 80 pessoas na fila de espera. Quando tivemos conhecimento desse documento, de imediato demos ciência e questionamos o Ministério Público. Porque se você tem, Ademir, 80 pessoas na fila de espera para fazer um exame, 4 são atendidas por mês, então 80 dividido por 4 são 20 meses, ou seja, 1 ano e 8 meses para que a pessoa seja atendida. Gente, se demorar 1 ano e 8 meses para se realizar uma ressonância magnética, a pessoa que depender desse exame, ela morre. Morre! Então é muita irresponsabilidade. Nós recebemos agora a manifestação da Promotoria de Justiça para perguntar se o problema persiste. Então, durante esses dias, a gente vai pegar esse documento, vai disponibilizar no Facebook e pedir para as pessoas informações, porque na verdade, Ademir, o nosso mandato ele só é forte, ele só cresce, só tem valor com o apoio da população. Então, quando a população nos passa as informações do que está acontecendo, é que a gente tem a possibilidade de agir. E aí não fica o dito pelo não dito, porque quando a população interage com o vereador lá nas páginas sociais, é documentado. Então as pessoas mandam lá pelo Face, olha, está aqui minha cirurgia sendo realizada para tal dia. O que eu não quero é que aconteçam casos como o do senhor Valdomiro da Vila Nova, onde o exame, o eletrocardiograma, foi agendado para depois de 9 meses, e ele, quando estava com 6 meses de espera, ele acabou morrendo justamente pelo problema do coração. Detalhe, esse problema nós trouxemos aqui numa audiência pública de saúde.
e ele não foi solucionado. O Ministério Público já tem conhecimento e eu tenho certeza que não vai deixar barato também a situação. Lamentável. Profundamente lamentável. Vereador Dinho, tivemos em meados de julho um manifesto que parou a cidade. Eu mesmo, eu moro em Cubatão, tem gente que acha que eu moro em Santos, mas está enganado, viu? Eu moro em Cubatão, mas eu faço academia em Santos. E na volta eu utilizo a rodovia Anchieta. Demorei 3 horas e meia para chegar aqui na Câmara, onde eu trabalho, porque estava tendo um manifesto dos desempregados do PAT. Ônibus queimados, protestos em diversos pontos da cidade, comerciantes fechando as portas. Como Vossa Excelência observou tudo isso? Ademir, primeiro a gente precisa fazer uma análise geral do que motivou os manifestos. A questão do desemprego. Infelizmente, por conta dos vagabundos, ladrões, corruptos que surrupiaram o nosso país, principalmente a Petrobras, hoje o povo brasileiro está pagando a conta. Então, prisão para essas pessoas é pouco diante do que eles fizeram. Eles têm que realmente ter a prisão, mas tem que ter a prisão perpétua aqui no Brasil, para que essas pessoas, porque tudo que eles fizeram vai demorar algum tempo para que as coisas se coloquem nos trilhos novamente. Infelizmente, também o governo, no caso federal, acabou sendo omisso em relação a essa situação e nós parabenizamos a atuação da Polícia Federal e da nossa Justiça brasileira, que está tendo uma atuação espetacular em relação a esses fatos. Não estou encobrindo quem quer que seja. E, vamos lá, as pessoas estão sentindo aqui na ponta esse desemprego. Você imagina um pai de família que está tendo dificuldade para levar o leite para dentro de casa, o pão, o filho pede um Danone e o pai não tem direito de comprar. Então, esse pai está desesperado, desesperado. Por outro lado, essas pessoas que querem trabalhar, que moram em Cubatão, acompanham aí a irresponsabilidade de algumas empresas que, quando disponibilizam vagas, ainda acabam trazendo pessoas que não moram em nossa cidade. Então, o que acontece? Diante desse desespero, acabou-se que outras pessoas, principalmente pessoas que não são da cidade, de uma forma irresponsável, acabaram realizando o manifesto da forma que foi feito. O manifesto ele é importante, ele tem que ser realizado agora. O que não pode é tomar as proporções que aconteceram. Senão, daqui a pouco, nós teremos que fazer manifestos para estar brigando pela falta de ônibus. Então, você teve lá 5 ônibus queimados, de repente as empresas retiram ônibus da cidade. O que vai acontecer? Olha aí, Cubatão sem ônibus. Então, vai acabar prejudicando a situação. Ou então, as próprias empresas, até aquelas que acabam fazendo o dever de casa, que contratam os cubatenses, pode ser que amanhã ou depois não. Por causa dessa baderna, eu não vou contratar quem é de Cubatão. Então é o seguinte, há de se haver um meio termo. Manifestos podem acontecer, devem acontecer, mas de uma maneira sadia. Deixo aqui meu alento a uma troca que foi realizada, onde hoje a diretora do PAT é a Simone Gomes, conhecida como Simone Toicinho na cidade. É a mesma que realizou e realiza, que está à frente dos casamentos comunitários. Exato. No meio político aqui as pessoas a conhecem. E a conhecem pela sua competência, pelo respeito, independente de quem seja oposição ou situação. A Simone trabalha. Muito prestativo. Só é preciso que ela tenha respaldo para poder trabalhar. Esse respaldo, por exemplo, eu coloco na seguinte situação. O PAT lá atrás, Ademir, de que forma funcionava? Com os telefones. A pessoa realizava o cadastro, que podia ser pessoalmente no PAT, ou através do computador. A empresa solicitava as vagas, né, disponibilizava lá, preciso de tantas vagas e o perfil daquela vaga. O PAT jogava informação no computador e, através disso, o que acontecia? Ligava para as pessoas fazerem as entrevistas.
De um ano para cá, e aí irresponsabilidade do governo municipal, o que acontece? Os telefones do pátio não funcionam para esse tipo de situação, para ligar para as pessoas fazerem entrevista. E aí as pessoas têm que estar indo lá no pátio todos os dias para dormir, madrugar e tal, para serem os primeiros atendidos, para ter acesso às vagas. Está errado. E sempre no momento também tá errado, pelo amor de Deus. Então é o seguinte, o que é que precisa? É pegar, reorganizar, inclusive aprovamos um projeto de lei aqui, da nossa autoria do vereador Ivan, colocando alguns pontos no funcionamento do pátio, e uma questão importante que a prefeita vetou, ou seja, ela não concordou, entendeu que seria ilegal, mas o jurídico da Câmara entendeu que da forma que nós fizemos não teria nenhuma inconsistência legal, que a pessoa que não conseguir apresentar documentação que comprove que ela é de Cubatão, ou mesmo houver dúvidas do funcionário do pátio na hora do cadastramento, pode ser exigido o título de eleitor. É mais do que necessário, porque quem tem o título de eleitor de Cubatão é de Cubatão, é de nossa cidade. Então, essa pessoa tem que ter a preferência na vaga. Então, está aí dado o recado à administração e hoje o trabalho tem que ser conjunto, como já aconteceram algumas reuniões, inclusive no Ciesp. Tem que ser indústria, executivo, legislativo e os trabalhadores, para que a gente possa avançar. Porque se hoje existe essa crise que afeta todos os municípios do Brasil, do nosso país, é importantíssimo que, primeiramente, surgindo as vagas, que não serão tantas quanto antigamente, se bem que agora já é anunciado aí as 3.500 vagas até o final do ano, que elas sejam destinadas para quem mora em Cubatão. E aí eu digo, minha preocupação não é a vaga ser destinada a quem mora na Baixada, mas sim para quem mora em Cubatão. Se naquele perfil não foi encontrado pessoas que possam, na sua totalidade, ocuparem todas as vagas necessárias para aquela empresa, aí sim você busca pessoas da região. Vereador Dinho, eu lamento porque ainda tenho elencado aqui mais 6, 7 assuntos, mas infelizmente o tempo urge na televisão. Gostaria das suas considerações finais e antecipadamente agradecendo as suas explicações sempre ponderadas, sempre de forma lúcidas e esclarecedoras ao nosso telespectador. Muito obrigado pela sua visita no Questão de Ordem. Vou pedir para a minha produção entrar em contato logo com Vossa Excelência para a gente fazer um novo programa. Ademir, eu que agradeço você mais uma vez, toda a equipe, o Maico Santana que está atrás das câmeras, o Paulo Nascimento, Pimentel, meu assessor Givanildo que ele se encontra, você que tem feito um trabalho brilhante, não somente aqui como jornalista, cronista esportivo, hoje divulgando aí, é o grande cronista que acaba divulgando tudo que acontece dentro do nosso arquirrival aqui, o Santos Futebol Clube, né? Eu como corintiano, mas que faz um brilhante trabalho. Se eu quero saber notícias do rival, a gente tem que acessar a página do Ademir Quintino, e que acaba elevando, inclusive, o nome da cidade de Cubatão, com todo o reconhecimento que você tem, inclusive com a torcida do Santos, gritando o nome do nosso amigo aqui durante os estádios, a homenagem que já foi realizada a ele. E a gente se coloca à disposição. Tá certo que às vezes a gente acaba demorando um pouco mais, mas sempre agradecendo porque o programa está sempre à disposição do nosso trabalho para a gente prestar contas aqui. E agradecer principalmente, Ademir, as pessoas que nos assistem, as pessoas que confiam no nosso trabalho e que sabem que o nosso compromisso nunca foi com PT, com prefeita. O nosso compromisso é com a cidade de Cubatão e é com a população. E a gente está à disposição aí, principalmente nas páginas do Facebook, para quem quer ter uma interação com a gente, é o Dinho Eliodoro. E muito obrigado, de coração. E com as palavras do vereador Adeildo Eliodoro Dinho, vamos encerrando o Questão de Ordem, edição de hoje, prometendo retornar em breve com mais uma edição inédita. Fiquem ligados na programação da TV Câmara, canal 9 da NET. Um grande abraço, muito obrigado. Até a próxima. Valeu!